possamos, ó Senhor Deus, com toda liberdade, cultuar o Senhor sem impedimento, e que o Senhor esteja guardando e protegendo a sua igreja nesses tempos, ó Pai, turbulentos, nesses tempos maus, ó Pai, tempos difíceis, ó Senhor Deus. Te pedimos, ó Senhor Deus, agora, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor esteja enchendo, Senhor, os nossos corações dessa palavra, edificando as nossas vidas, ó Pai, e que essa palavra que esteja sendo semeada a cada dia em nós, ó Pai, possa nos dar mais sede da Tua palavra, mais sede de Ti, e mais desejo, Senhor, de estarmos, ó Pai, na Tua presença, assim, como Teu povo, Pai, na Assembleia solene, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua palavra e que possamos sair daqui edificados, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a primeira epístola de Paulo a Timóteo, e nesse primeiro capítulo aí nós temos a introdução dessa epístola, e na semana passada nós começamos a falar, começamos a expor o verso 8 e paramos ali, vamos dizer assim, no iniciozinho do verso 9, e nós vamos dar continuidade e encerrar essa parte, até o verso 11. É lógico que essas divisões aqui não são divisões precisas, mesmo porque há uma continuidade aí da fala do apóstolo Paulo nesse capítulo, mas muitas vezes nós não podemos avançar por causa do tempo que nos que seria necessário para isso. Então nós tentamos seguir às vezes esses pequenos trechos para que o nosso entendimento e a exposição possa ter uma continuidade. Eu vou fazer a leitura do verso 8 até o verso 11, e aí nós vamos dar continuidade aonde paramos. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas e impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Queridos, nós vimos na semana passada o verso 8, e nós vimos que nesse verso Paulo vai se deter no propósito da lei, e ele começa a sua exposição se antecipando àqueles que poderiam dizer que ele era uma pessoa que desprezava a lei de Deus. E nós vimos na exposição passada que isso era uma realidade. Essa era a acusação que faziam não somente a Paulo, mas todos aqueles que pregavam o Evangelho. Por isso ele começa dizendo que a lei é boa, mas ele faz uma observação, e muito pertinente, mesmo porque aqueles homens que se diziam mestres estavam pervertendo, desvirtuando o uso da lei. E a observação é que alguém pode usar a lei de forma ilegítima. E nós vimos ali alguns casos, eu gostaria de lembrar aos irmãos, do uso ilegítimo da lei. O primeiro caso que nós apresentamos foi cobrir a lei de um fardo legalista. E aí mostramos Mateus capítulo 15, verso 3, quando se diz que é corbã, aquilo que podemos oferecer ao Senhor, tirando daquilo que poderíamos fazer com relação aos nossos progenitores. Um outro uso legítimo da lei era usá-la para criar histórias que não existem, ou ir além do que ela diz. A própria Escritura vai falar, como eles estavam fazendo ali, com essas genealogias sem fim. E eu dei como exemplo moderno desse tipo de comportamento a busca do Jesus histórico, a procura de um Jesus histórico. E nós vemos que tem o mesmo caráter e a mesma característica, buscar a história de Cristo naquele momento em que a Escritura não fala nada a respeito dele, ou trazer outras coisas que a Escritura não diz a respeito do nosso Senhor Jesus, e com isso violando o uso correto da lei de Deus, da palavra de Deus. E nós também apresentamos um uso que necessariamente não está, pelo menos nesses versos aqui presentes, mas é o uso da lei como justificação para a vida, a justificação por meio das obras. E nós citamos lá Gálatas, porque essa é uma das grandes questões ali em Gálatas,
dizendo que Cristo não era suficiente para a nossa salvação, que precisávamos de mais alguma coisa, e essa coisa seria a lei mosaica, e como exigência da lei, a circuncisão e outros rituais relacionados à lei do Antigo Testamento. E aí nós iniciamos o verso 9, e mais precisamente aqui nós temos esse caráter do propósito da lei, que é refrear a licenciosidade dos ímpios. E nós percebemos dessa maneira como Paulo apresenta esse tema, que a intenção de Paulo era despertar esses homens, esses falsos mestres, de sua hipocrisia, evidenciando eles como transgressores da lei. Por quê? Porque eles não conseguiam se ver como pecadores ao se deparar com a lei de Deus, que é a imagem de um Deus santo. Eles estavam inchados, confiantes em sua própria justiça, eram capazes de estudar a lei de Deus e não serem tocados por ela. Nós fizemos essa observação bastante pontual, Como é que uma pessoa se depara com a Escritura, lê a Escritura, e não consegue ser tocado por ela? Esses homens eram assim. E eles eram assim porque eram carentes de humildade, de senso de culpa. Eles não se sentiam quebrantados pela lei de Deus, porque criam que eram bons por natureza, eram justos aos seus próprios olhos. Eles se achavam tão bons que acreditavam que não necessitavam da lei de Deus. Mas Paulo, com isso, mostra que eles eram graves transgressores dela. E um dos propósitos da lei era levar os pecadores a ponto de se sentirem quebrantados sobre o fardo dos seus pecados. E por isso eles iriam buscar a sua salvação e o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Por isso que ela aponta para Cristo. Se não entendermos que a lei nos mostra que precisamos buscar justiça fora de nós, nunca iremos aos pés de Cristo. Nunca iremos buscar essa necessidade que nós temos de salvação. É interessante que a mensagem do Evangelho, a boa nova, ela parte de uma notícia triste, de que todos os homens estão condenados diante de Deus por causa dos seus pecados. E a boa nova é que Cristo assumiu o nosso lugar e hoje temos vida por meio dele. Essa é a boa nova. Não há como ir a Cristo sem ter o entendimento que somos culpados pelos nossos pecados e vamos perecer por isso, se não nos voltarmos para Ele. E aí gostaríamos de dar continuidade à exposição no verso 9, que diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Parece que os pecados citados aqui fazem referência a esses falsos mestres. E de uma forma perspicaz, Paulo queria alcançá-los com isso. J. Kelly é um comentarista, aqueles comentários, famosos comentários de bolinha. Ele, em seu comentário, ele diz que essa lista se baseia em grande medida no Decálogo. E percebam como isso é verdade. Ele diz assim: transgressores rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos estão relacionados na primeira tábua aos delitos contra Deus. William Hendricks, comentando esse texto, ele diz assim: a lei foi promulgada para os transgressores e insubordinados ou desobedientes, para os ímpios e pecadores, com o fim de sacudi-los até o mais profundo âmago do seu ser, e assim espantá-los de qualquer autocomplacência que porventura restasse neles. Ela foi promulgada para que o homem inquieto sinta uma maior inquietude, de modo que clame desesperançado de si mesmo: miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? Lá em Romanos capítulo 3, 20, citando William Hendricks, a palavra de Deus diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E esse é um dos propósitos primordiais da lei, dar conhecimento do pecado, mostrar que o homem está perdido. E aí nós temos, se fizermos essa divisão, que eu não gosto muito, o Evangelho que mostra que existe ou seja, existe aquele que assume o nosso lugar e leva sobre si a condenação da lei em nosso favor. Mas ele continua ao avaliar, ao analisar esses primeiros transgressores como aqueles que quebram a primeira tábua. E ali, quando ele fala em irreverentes e profanos, essas palavras aí estão associadas diretamente porque vão descrever os que são negligentes em seus deveres para com Deus. Uma de forma negativa, ou seja, os irreverentes, sem temor reverente a Deus, e a outra de uma forma positiva, como aquele que pisa o que é sagrado. E assim, essas primeiras designações apontam para a tábua da lei, para a primeira tábua da lei, que se refere exclusivamente ao relacionamento de Deus para com o homem. E como exemplo de um homem mau que quebra essa primeira tábua por causa da sua irreverência e da sua profanação, é Esaú. Esaú, por um simples prato de comida, ele vende seu direito de primogenitura com as suas implicações messiânicas e ao mesmo tempo ele se torna irreverente, sem temor a Deus, com relação àquilo que aquela primogenitura representava, e um profano porque pisa essas coisas e as troca por um prato de comida. Paulo, então, aqui ele está se referindo àqueles que ridicularizam a ideia de um único Deus verdadeiro e naqueles que negam que esse Deus é um espírito de perfeição infinita, que seu nome deve ser reverenciado e seu dia observado. Esses que são irreverentes e profanos escarnecem dos 4 mandamentos da primeira tábua. E olha que interessante. Paulo não se exclui desse rol, ou a qualquer outro pecador. Olha o que diz o verso 13 desse mesmo capítulo. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Abra Atos capítulo 26, verso 10 e 11. Olha o que a Escritura vai falar, o que o apóstolo Paulo vai falar de si mesmo. E assim procedi em Jerusalém, Atos 26, 10 e 11. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. É interessante que o apóstolo Paulo, dentro desse contexto, e apontando para aqueles que se sentiam tão seguros quanto a lei, tão firmes quanto a lei, mas eram insensíveis com relação a ela, Paulo se mostra que, como homem, e antes do Senhor resgatá-lo, ele agia dessa forma. Em segundo lugar, essa lei foi promulgada para parricidas e matricidas, pecadores, ímpios, profanos, patricidas, parricidas e matricidas. E aqui nós temos um flagrante exemplo da quebra do 5º mandamento. E aqui se condena qualquer forma de negligência com relação aos pais. E quando nós vemos a abrangência desse mandamento, que se refere a toda a autoridade, não somente aos pais, nós percebemos que nenhum pecador escapa.
da condenação com relação a esse mandamento. E aí ele continua: homicidas. Em terceiro lugar, a lei visava os homicidas. E homicida está relacionado ao sexto mandamento. Se refere àquele que tira a vida de uma outra pessoa. E lá em Mateus capítulo 5, verso de 21 a 26, temos a interpretação de Cristo sobre esse mandamento em toda a sua abrangência. E o homicida não é aquele que somente que tira a vida, mas que ofende e que tira também, que insulta, que tira também a reputação. Olha o que a palavra de Deus diz, verso 21 e 22: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Olha que interessante, Paulo, quando menciona esse mandamento, provavelmente ele também estava trazendo à sua memória lembranças do seu próprio passado. Abram Atos capítulo 9, verso 1, 4 e 5. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 4 e 5. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É interessante porque, se nós olharmos nessa perspectiva, nós vamos ver um temor da parte de Paulo com relação àquilo que ele estava falando. Ele diz que a lei não foi feita para pessoas boas, ou seja, para os justos, mas foi feita para frear a impiedade. E percebam que hoje, Paulo, como nós, estamos numa situação diferente da que tínhamos no passado. No passado éramos pecadores contumazes. Éramos pessoas que quebravam constantemente a lei de Deus e que se revoltavam contra essa lei. Mas hoje, pela graça de Deus, apesar de sabermos que não existe uma perfeição da nossa parte, e nós percebemos aqui, como falamos, quando Paulo diz no início que a lei não se promulga para quem é justo, na realidade, quando ele fala essa verdade, ele está se referindo aos crentes, de certa forma, que amam a lei de Deus, mas que precisam conhecê-la. E que por amarem a lei de Deus, eles não têm essa lei como algo que os condene, ou como algo que tenha completa ojeriza da parte deles. Mas eles amam essa lei e buscam essa lei, buscam andar nessa lei. E qualquer determinação ou impedimento que essa lei determine ou expresse, será amado por nós. Então perceba, quando Paulo fala isso para esses homens, ele fala isso com piedade, porque ele não se coloca acima deles, mas quer mostrar a hipocrisia daqueles que dizem que não têm necessidade de serem corrigidos, que são perfeitos, irrepreensíveis pelas suas próprias forças, que são pessoas que não precisam ser corrigidas, porque estão acima de qualquer suspeita. E assim demonstram que são grandes pecadores diante de Deus. Em quarto lugar, a lei foi estabelecida para as pessoas imorais e sodomitas, impuros sodomitas, que violam o sétimo mandamento, abrangendo o vício sexual em todas as suas formas. Abra Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. De acordo com Mateus capítulo 5, 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos?
Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou contra ela. De acordo com Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, qualquer pensamento impuro é uma forma de adultério, e disso ninguém escapa, nem homens nem mulheres. E em quinto lugar, a lei foi instituída para raptores de homens ou sequestradores, quando ele diz aqui, impuros sodomitas, raptores de homens. E essa palavra ela vai se referir primariamente a mercadores de escravos, e por extensão, ladrões de homens. Paulo está pensando em uma horrível violação do 8º mandamento. Na exegese rabínica, o tráfico de seres humanos era incluído a esse mandamento, não furtarás. E certamente também os que entram em lares cristãos, levando presos os que são do caminho, estão incluídos nessa realidade, a despeito de estarem cumprindo ordens. E aí Paulo vai estar falando de si mesmo, lá em Atos capítulo 9, verso 1 e 2, e Atos 8, 3, que diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo, Atos capítulo 9, 1 e 2, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os raptassem, ou seja, os levassem presos para Jerusalém. E aí ele também cita mentirosos e perjuros. E certamente aqui Paulo deve estar pensando no 9º mandamento, ao falar de mentirosos e perjuros. E na concepção bíblica, mentiroso não é só o indivíduo que expressa algo que não confere com a verdade, mas também aquele cujas ações não se harmonizam com a sua confissão de fé. Perjuro é aquele que afirma solenemente o que é falso, com a intenção de causar o que? Dano, mal ao próximo. E que ao fazer um voto solene, não tem a intenção de cumprir esse voto. Se nós nos lembrarmos de que o pecado de jurar falso, às vezes é cometido com o fim de obter-se uma propriedade ou ganhar alguma vantagem entre o próximo, nós vamos perceber que Paulo não estaria somente pensando nesse pecado, ou seja, no 9º, mas também no 10º, que é o não cobiçarás. E nós temos um triste exemplo disso na Escritura, o exemplo de Acabe com a vinha de Nabote. Ele desejou, ele cobiçou aquilo que não era dele, e tramou de tal forma que aquele homem perdeu a sua propriedade. E é interessante porque na forma como Deus vê, nenhum pecador e nenhum pecado escapa da sua mão. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim: e para tudo que se opõe à sã doutrina. Paulo termina a sua lista dessa forma. Por quê? Porque dessa forma ele declara que o seu evangelho, longe de contradizer a lei, como muitos diziam e o acusavam, é a sua melhor confirmação. E por isso, aqueles que se afastam do evangelho não vão aderir à substância da lei, senão que vão após a sua sombra. Palavras de João Calvino. A sã doutrina exige que o homem guarde a lei de Deus, mas também declara que por natureza não pode guardá-la. E portanto revela a sua total perdição, sua condição completamente pecaminosa. E isso vai nos remeter ao evangelho, porque a sua mensagem central é: Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Por isso Paulo usa esse termo aqui. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo, na sua declaração, às vezes não entende, não compreende por que ele foi escolhido daquela forma.
Se ele era considerado, ou ele se considerava, e muito bem considerado, o principal pecador, por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Cristo. É interessante que o pecado da apostasia não tem nada a ver com a situação do apóstolo Paulo, mas tem uma relação. Por quê? Porque o apóstolo é aquele que teve conhecimento da verdade do Evangelho, a rejeita e começa a perseguir aqueles que amam o Evangelho. A postura do apóstolo Paulo antes da sua conversão era de perseguidor do Evangelho, de inimigo ostensivo do Evangelho. Nós olharmos o livro de Atos, ali no decorrer da igreja, muitas pessoas tinham simpatia com relação à palavra do Evangelho, mas não se envolviam. José de Arimateia foi um. E muitos, provavelmente fariseus, com certeza, acharam bonito, se afeiçoaram com relação ao Evangelho, mas não se envolviam com ele. Mas quando você se volta contra ele, você se torna um inimigo declarado. E era assim que Paulo se apresentava, um inimigo declarado. E ele foi confrontado pela lei de Deus. E ele foi buscar não somente a sua justificação, mas a sua salvação naquele que poderia. O único que pode salvar pecadores, que é Cristo. E é esse glorioso evangelho da glória de Deus que Paulo está exibindo, que Paulo está apresentando, que resplandece os atributos de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 14, a palavra de Deus diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse evangelho declara a justiça, a graça, o amor e a misericórdia do Deus bendito. E ao classificar Deus como bendito, Paulo está atribuindo uma perfeição absoluta a Deus. E a lei apresenta essa perfeição que nós somos chamados a viver. Que nós somos chamados a ter comunhão. Deus é a soma de todas as virtudes, a essência suprema, a excelência da bondade e da verdade. E Ele quer compartilhar isso conosco. É Ele que nos faz novas criaturas e nos conforma com a sua lei. E apesar de ainda termos uma natureza pecaminosa, nós somos feitos novas criaturas. Agora para as boas obras, como diz a palavra do Senhor em Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto também não vem de vós, é dom de Deus. Nem a graça, nem a fé, nem a salvação, nem a fé, essas coisas são dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. A lei de Deus é esse caminho que nós devemos percorrer. E ela vai apresentar a imagem de Deus e a nossa imagem. A imagem de Deus, a santidade de Deus e a nossa imagem como pecadores que necessitam compartilhar dessa santidade de Deus. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo acrescenta que for encarregado por Deus, para que todos aqueles que estavam ouvindo a mensagem do evangelho entendessem que aquilo que ele estava pregando era o evangelho, o único evangelho de Deus. De modo que todas as invenções, todas as fábulas que eles estavam produzindo ali, estavam em franca oposição, tanto ao Evangelho, quanto
a lei de Deus. E é interessante porque na continuação desse capítulo, Paulo vai dizer que a sua suficiência vem de Cristo. Porque ele vai dizer assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu que era antes aquele pecador, o principal pecador. E é interessante porque é isso que a graça de Deus faz na vida de uma pessoa. Ela transforma. E esse é o propósito da lei. Se vamos separar didaticamente falando, a lei como como os mandamentos do Senhor, ou como o decálogo, pura e simplesmente, ele vai mostrar a necessidade que nós temos da graça de Deus. Ele vai mostrar que nós somos pecadores. Ele vai nos apontar para aquele que vai poder suprir essa necessidade, esse buraco, esse vácuo que nós temos dentro de nós, que é Cristo. E é a lei que vai apontar isso, é a lei que vai apontar o caminho. E Paulo reconhece isso na sua vida. E não somente na sua vida, mas na vida de todo e qualquer homem. E era esse evangelho que ele estava pregando ali no meio deles. E é esse evangelho que nós devemos pregar. É por meio dele que nós devemos viver. Nós vamos perceber aqui, nesse início, que temos, no decorrer da carta, todo o seu desenvolvimento aqui, primariamente apresentado. A sustentação de Deus na vida de Paulo. E aí ele vai falar do seu ministério, desse ministério. E lá na frente nós temos ele falando do chamado de Deus para os homens que abraçam o serviço ao Senhor. E nós vamos perceber que é a graça de Deus, a única graça, a graça de Deus, que sustenta a sua igreja debaixo do fundamento que é a sua vontade, a sua lei. E que nós não podemos inventar nem mudar aquilo que Deus estabeleceu. Porque aquilo que a palavra de Deus fala, em especial aqui, o que Paulo está trazendo a Timóteo e Tito, é como a igreja deveria andar, como ela deveria proceder em todos os tempos, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor pela revelação que Ele nos dá por meio da sua palavra. Senhor, queremos